Talvez preciosidade seja dourada, mas não da cor do ouro e sim da cor do mel. E talvez a grandeza não seja a moeda, mas tudo sobre ele é sobre troca. Na colmeia eu danço com aqueles que me guiam. A sua paz os guio também. Talvez preciosidade seja dourada, mas não da cor do ouro e sim da cor do mel. Na criação acalorada dessa dança formidável, nessa arquitetura barroca, e no zumbido bailando que seguiam. É aquela abelha, é aquela centelha. Talvez a abelha seja tão dourada quanto a preciosidade. Talvez tudo isso faça parte da sua sazonalidade. Na colmeia eu danço com aqueles que me guiam. Passo a passo, os guio também. Na minha colmeia particular, sou pequenino e também gigante. Nessa fagulha espetacular. Quando eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, eu tava na casa da minha avó, no quintal da frente, brincando com a minha irmã e meu primo, numa daquelas piscinas de plástico de montar azuis, aquelas com ferro. Eu me lembro que tava muito calor, e o quintal era pequeno demais pra ter qualquer coisa ali, mas ainda assim era abarrotado de várias coisas, flores e plantas. Minha avó sempre teve o famoso dedo verde, então nas pequenas partes de terra que tinha e nos vários e vários vasos, ela estava sempre plantando algo. E com isso, obviamente, vários insetos e outras criaturinhas vinham no jardim. Eu tive boas lembranças naquele jardim. Brincava de rolar gongolo, ficar mexendo nas minhocas, era obcecado em ficar sentado e assistir aqueles caracóis de jardim por sei lá quanto tempo. Eu era uma criança um pouco esquisita, admito. Eu tinha nojo de percevejo, mas isso não me impedia de ficar cutucando eles. Sentia aquele cheiro esquisitíssimo. Raramente apareciam alguns daqueles besouros e eu ficava deslumbrado com as cores metálicas. E claro, as abelhas. As abelhas eram fascinantes pra mim. Mas era um fascínio com uma pitada de receio, medo do desconhecido, de possivelmente ser ferroado. Então, nesse dia, meu primo e eu estávamos brincando de piratas quando minha irmã estava no outro canto da piscina, acho que brincando com daqueles brinquedos de praia de areia. Memória é um pouco embaçada, eu sei. Mas eu só sei que eu tava me divertindo e meu primo saiu por um momento e minha tia, a mãe dele, veio ficar com a gente no quintal. Então, em algum momento, eu ouvi minha tia gritar, bater na água. Quando eu me levantei, eu senti uma dor imensa, uma agulhada na bunda. Como se fosse isso. Instantaneamente eu gritei, como era de se esperar de uma criança. A minha mãe praticamente surgiu na minha frente, me tirou da piscina e, me enrolando na toalha, me levou para casa. Ela me levou para a sala, me colocou no colo dela, no sofá, e numa sessão torturosa tirou o ferrão de mim. Eu me lembro que eu fiquei depois deitado de bruços no sofá, meio catatônico, enquanto ao fundo a minha mãe, minha avó e minha tia discutiam a culpabilidade do que tinha acontecido ou algo do tipo. Depois eu tava com uma sacola de gelo na bunda e tava assistindo algo que eu nem me lembro na TV. Mas eu me lembro de genuinamente sentir que agora que eu conhecia aquela dor, eu não tinha mais medo. É algo estranho pra uma criança pensar, eu suponho. Mas depois daquele dia eu nunca mais tive medo de inseto nenhum, então acredito que eu tava certo quando pensei comigo mesmo que eu havia perdido o receio. Esse dia me impactou tanto que eu fiz uma tatuagem de abelha anos depois. Essa representação muito particular, ou não, do que era uma abelha, ressoa até hoje na minha relação com o desconhecido. Literalmente deixou uma marca e eu fiz questão de marcar minha pele com ela. A abelha, para mim, ecoa em trajetórias distintas de certos momentos da minha vida. Eu me sinto muito abelha, nos sentidos mais metafóricos e filosóficos da palavra, mas ainda assim. Acho que talvez até mesmo de uma perspectiva mais comportamental e sinestésica. Acho que a forma que eu mais consigo me ver abelha é quando eu penso em trabalhar em conjunto. Talvez seja mais clichê, mas eu acho que construí meu pensamento também a partir daí. Já que grande parte da minha vida escolar eu estudei no colégio construtivista, então eu acho que a influência é um pouco inevitável. Eu nunca floresci em ambientes competitivos. Ou eu me tornava alguém que eu odiava, alguém que o objetivo era ser constantemente melhor, não me importando com os ditos oponentes. Ou eu simplesmente desisti antes mesmo de tentar. De qualquer forma, essas duas performances logo foram descartadas por mim enquanto eu crescia. Eram muito anti-eu ou algo do tipo. Eu aprendi e aprendo melhor em conjunto. Eu trabalho melhor em conjunto.
Mesmo que não estejamos focados na mesma tarefa, trabalhar paralelamente, cada um com o seu projeto, mas ainda assim trocando, é algo que eu consigo enxergar o ouro em mim. Enxergo o mel. E eu vim de uma família grande, a casa sempre cheia, então a movimentação sempre foi coletiva. Eu tenho duas irmãs mais novas. Minha mãe tem 4 irmãos, então ela passou esse conhecimento adiante de sinergia. Acho que quando pensamos nessa colmeia, onde cada um coloca na mesa aquilo que consegue, conseguimos enxergar essas pessoas. Eu consigo vê-las mais do que por aquilo que elas podem fazer, mas mais por aquilo do que elas são, que elas querem ser ou que elas já foram. Acho que em algum momento escutei que o mel não tem validade. Isso não parece certo. De qualquer forma, ele envelhece, então definitivamente deve mudar conforme o tempo. Acho que no final das contas não importa se o mel dura para sempre ou não. Mas é interessante que ele mude, mesmo que lentamente. Acho que eu quero que ele mude. Em todo caso, eu gosto que as abelhas voem. Voem longe e depois retornem. Acho que tem algo sobre retornar que me traz uma sensação de troca, de aconchego. Ter para onde retornar, para onde se refugiar. E por muito tempo as pessoas achavam que o voo da abelha era algo impossível, mas isso já foi desmentido. Acho que me vejo nessa questão de ser visto como alguém que não pode ou não deveria voar. Alguém que grande parcela da sociedade vai morrer acreditando que pessoas como eu não voam. É válido lembrar também que nem toda abelha produz mel. Enfim, me vejo também na parte da morte da abelha quando ela ferroa. Das vezes que entrei em conflito e me vi saindo de mim mesmo, quando eu invadi o outro, fui invadido também. Quando ferrou, me mato de certa forma. Um tanto drástico, sim. E, pensando em ser dramático, das abelhas também gosto da comunicação. A dança das abelhas é algo que eu acho que encanta a todos. Aqui no Brasil, se não me engano, tem umas 1.500 espécies diferentes de abelha. Eu acho que esse dado pode estar defasado, mas enfim. Eu me pergunto se todas elas dançam. Se dançam a mesma dança. Acho que é interessante pensar nas danças regionais das abelhas. De toda forma, eu queria dançar como elas. Talvez um dia uma delas me convide para dançar. Quem sabe?